Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nós estamos aqui começando mais um programa, Jesus a Verdade que Liberta. Esse programa que tem falado com as pessoas, através da Bíblia Sagrada, pois o que vale aqui é a palavra de Deus, Nós pregamos palavra verdadeira, genuína. Nós não podemos fugir da palavra. Aqui não temos nenhum interesse a não ser pregar o Evangelho a todo aquele que quer ouvir. Jesus, ele disse, importa que esse Evangelho seja pregado ou anunciado a todas as gentes, e aí então, para testemunho, e então virá o fim. Então não é... Na verdade, é para que o homem conheça a Deus e tema ao Senhor, possa temer ao Senhor, possa obedecer ao Senhor, possa se converter ao Senhor, se chegar a Deus. Mas quando o homem não faz isso, ele rejeita o Evangelho, rejeita a palavra de Deus, ele rejeitou o reino do céu, rejeitou a vida eterna, rejeitou o próprio Deus, que é o dono da vida, a fonte da vida, é o Criador de todas as coisas. Então, quando você rejeita os seus conselhos, você rejeitou a vida. Então, esse Evangelho é para ser pregado em testemunho. O que crê e confirmar essa crença, fazer uma aliança mesmo com Deus e seguir ao Senhor, será salvo. Que, resumindo essas palavras, Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Batizado significa seguir ao Senhor verdadeiramente. Porque quem quer seguir ao Senhor, quem quer obedecer ao Senhor, ele se sujeita à doutrina do Senhor. Ele faz uma aliança com o Senhor. Ele não se envergonha do Senhor. Ele defende verdadeiramente o Senhor. Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra, o Evangelho, manejar bem, é a espada do Espírito, é a defesa do crente, para se defender das heresias, se defender do falso Evangelho, se defender das astutas ciladas do inimigo, Então, tanto eu preciso aprender a me apresentar a Deus aprovado, de maneira que seja correto, o culto a Deus que seja aprovado por Ele, e que eu não me envergonhe dele. Se envergonhar do Senhor é como você está desistindo, você não está verdadeiramente desejando o reino do céu, viver com o Senhor para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá da fé. Ou seja, quando você tem fé, você está galgando, você está se aproximando da vida, da justiça de Deus, justificado por Deus, protegido por Deus, salvo por Deus. Deus está se agradando de você. É isso aí. Então, o justo viverá da fé. Então, quando você tem fé, você é justificado e você anda para frente, você prossegue, você não desiste, não recua, não se envergonha. Envergonhar significa isso, você não cumprir com o dever. O justo viverá da fé, se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor.
Mas no versículo 39 diz aquilo que todos os crentes devem dizer. Todos os crentes devem falar com confiança, né? No versículo 39, que é o último versículo de Hebreus 10, diz: nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que crê para a conservação da alma. Dá de você entender essa palavra, conservação da alma? Conservar a alma salva, proteção da alma, salvação da alma. Então, conservar significa salvar, proteger todos os dias, até o dia da morte. Guardar essa palavra, esse conselho, essa crença, essa fé, essa esperança, até o fim da vida. E Paulo diz aos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensível, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Conservados, irrepreensível, sem repreensão. Correto, aprovado. É isso que nós devemos lutar, porfiar, para que isso aconteça, né? Nas nossas vidas, e seja aprovado, a gente se apresentar a Deus sempre aprovado, né? Então nós vamos ler a palavra de Deus que nós encontramos aqui em Eclesiastes, Eclesiastes de Salomão, capítulo 11, os dois últimos versículos do capítulo 11. Depois nós vamos voltar em outros versículos, mas os dois últimos versículos do capítulo 11 de Eclesiastes, que diz assim: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-se o teu coração, alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Versículo 10. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Então veja aqui o que Salomão está dizendo para os jovens. É no sentido esse sentido aqui de que a pessoa, quando é jovem, além dele não ter experiência da vida ainda, vida natural mesmo, e com Deus também, menos também, mas a vida natural, ele acha que pode, vai dar certo. Como ele não passou por momentos difíceis, ele aprendeu pouco, ele não tem ideia do que vem pela frente. Então, o jovem, ele é sempre, o adolescente, o jovem, ele é empolgado. Ele, por falta de experiência, ele acha que nada de ruim vai acontecer. E ele é muito atirado, né? Vai em qualquer conselho, muitas vezes rejeita os conselhos dos mais velhos. Você vê que Roboão, o filho de Salomão, que é o que escreveu esse Eclesiastes aqui,
Aconteceu isso com ele. Quando Salomão morreu, que ele assumiu, o povo pediram para ele, o povo de Israel, a das 12 tribos de Israel, pediram para ele aliviar o jugo, os impostos, que estavam muito pesados sobre os ombros deles. E ali ele pediu um tempo, pediu 3 dias ali para responder para eles, para o povo, o que deveria fazer. Então ele foi com os anciãos, ali aqueles mais velhos, os conselheiros do rei, e pediu ali opinião. E eles disseram: tu alivia o jugo das costas do povo, ou seja, diminui os impostos, faz o que o povo está pedindo, que tu vai ter o povo a teu favor, ao do teu lado, sempre. Ele não se conformou com esse conselho e foi pedir conselho para os jovens, da mesma faixa etária dele. Então, o conselho que ele recebeu foi de aumentar o jugo, aumentar os impostos. Quando o conselho deles ali foi que, olha, diz para eles que o teu dedo menor é mais pesado do que a mão do teu pai. Se teu pai açoitava eles com açoite, tu vai a eles com escorpião. Ou seja, eu vou piorar a situação de vocês. Eu sou mais carrasco. Então o jovem, por falta de experiência, sem saber conduzir ninguém, vai pedir a opinião para quem tem menos ainda. O conselho dos mais velhos foi correto, mas os dos jovens foi fatal. Quando ele anunciou isso, esse conselho que o jovem deu, que ele aderiu, ele aceitou esse conselho e passou para o povo fugiram dele. 10 tribos ele perdeu, ficou só com 2. Então veja aí que o jovem ele tem que ser moderado. Paulo escreve isso a Tito, depois nós podemos até chegar lá em Tito e vou ler isso aí. Mas veja aqui, aqui também em Isaías 40, Isaías também é usado por Deus, pelo Espírito de Deus, para falar para os jovens, né? Mas vamos ler aqui a palavra de Deus. Vou ler o versículo 28, mas queremos chegar aqui no 30, né? Ao 28, olha o que diz aqui. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento? Versículo, ou seja, ele é todo poderoso, não já viu falar nisso? Né? Não ouviu falar que Deus é assim? Aí ele diz no versículo 29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Então, todo o poder vem de Deus sobre as nossas vidas, sobre os animais, sobre a natureza, sobre o inferno, sobre os anjos, né? Mas para você ter uma ideia, versículo 30, os jovens se cansarão e se fadigarão, os jovens certamente cairão. Por que é dito isso? Por causa dessa autoconfiança.
Eu não vou adoecer, eu não vou envelhecer, eu não vai doer nada em mim. Você tem aquela confiança porque você não está sentindo nada. Quando você começar a sentir, você não tem experiência de luta, de trabalho, de esforço. Então quem se esforça para ti é tranquilo, que os outros estão fazendo. Quando for você, aí você vai dizer, olhar para trás e dizer, poxa, o fulano estava certo. Quando ele se reclamava, sabe aquele velhinho que vai ali, ai, minha costa, ai, tal, para levantar, anda devagarinho. E o jovem é como que sem paciência com o velhinho, porque acha que o velhinho está com dengo, né? Mas quando for você. E a questão Deus, porque nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Você acha que conhece Deus? Você acha que Deus você vai vencer do jeito que está, com a rebeldia que está contra Deus? Você precisa se sujeitar ao Senhor, que quem segura a tua vida é Ele. Você é jovem, mas não pode nada. Está dizendo aqui, os jovens se cansarão, os jovens se fadigarão e os jovens certamente cairão. Significa que não tem poder para resolver nada. Vai chegar ao ponto de morrer. Mas aí o que ele diz no versículo 31? Mas os que esperam no Senhor, esperam. Espera ter um tempo. Você tem paciência no Senhor. Você confia ao ponto de esperar, de ter paciência, de confiar no Senhor. Em todos os sentidos da vida, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Ou seja correndo, seja andando, mas você não se cansa, não se fadiga, né? Você sobe com asa como os de águia. É isso principalmente na salvação da alma, na proteção da alma, na conservação, como eu falei no início, na conservação da alma. A única coisa que pode conservar a tua alma é a palavra de Deus. Alma e espírito. O corpo sustenta ali, não se cansa, não se fadiga, você vai com paciência, confiando no Senhor até tombar. Mas quando fala de cair aqui, significa perde a salvação. Além de perder a vida, muitas vezes, perde a vida antes do tempo. Porque você não pega um caminho com o Senhor. Observando a palavra de Deus, Ele vai te conduzindo pelo caminho correto. Então você vê o que Salomão diz aqui, voltando aqui em Provérbios, em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Ou seja, você está fazendo, achando que está arrebentando, mas está sendo notado, catalogado, escrito nos livros. Tudo que você está fazendo. Deus te trará todas essas coisas a juízo. Então, por que tem que fazer com cuidado, conforme a palavra de Deus, conforme
os conselhos, a doutrina do Senhor, com todo o cuidado, com toda a diligência, para conservar o espírito e a alma. Conservar. Salvo, aprovado por Deus, justificado por Deus. Porque Deus vai trazer a juízo toda a tua trajetória. É isso aí. E ele diz: afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal. E o que é mal? É o que é contrário à palavra de Deus. Tudo isso é mal. O homem, eu acredito que o homem, no natural, total, ele não é tão mal. Não é mal. Eu sempre digo que o homem ele é neutro. Tem uma ação maligna que usa ele e tem a ação benigna da parte de Deus que usa o homem. Se ele quiser, o lado que ele for, usa. Mas o próprio Deus, o próprio Jesus pregando, ele diz: vós que sois maus. Por quê? Ainda que o homem natural, ele não seja malvado, que ele está em si, ele está sem ação maligna nele, mas ele não tem poder de vida, ele não tem vida eterna, ele não tem poder nenhum sobre ele mesmo para sobreviver, ele não tem nada de bom nele que possa eternizar a sua vida, alongar de alguma forma. Então significa que é mal mesmo. Então remove da tua carne o mal, porque senão é pior, o mal te usar e você pegar o caminho errado. Davi fala num salmo dizendo que o homem que se dedica ao mal, o homem que se entrega ao mal, ele não vive a metade dos seus dias. A metade. Em provérbio aqui, Salomão fala disso aí também. Dizendo que aquele que obedece o mal, ele antecipa a sua morte. E em Provérbio capítulo 3, ele diz que aquele que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor, aquele que guarda os seus mandamentos, acrescenta seus dias de vida na terra. Dia de vida e paz. Então é assim, aí ele afasta a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Nesse sentido, a vaidade está falando no sentido de que tudo que tu conseguir produzir, porque é jovem, tem força, tem vigor, você tem saúde e você tem força física, você está inteiro ainda, né? Então, tudo que tu pode produzir com essa força humana, com essa juventude, é vaidade. Por quê? Eu acabei de falar agora há pouco que você não tem poder. Jesus, ele diz, com todas as preocupações que nós podemos ter com a vida terrena, com todas essas preocupações, pode buscar encher o coração de preocupação. Você não pode tornar um cabelo branco ou preto. Ou seja, quando se trata de eternidade, quando se trata de criação, aquilo que é de Deus mesmo, e você não pode fazer nada. Você não pode acrescentar um côvado à sua estatura, disse ele. E é verdade. Então, quando se trata de vida, de criação, de vida eterna, de reino do céu, o homem não pode fazer coisa nenhuma se não buscar no Senhor. Mas quando nós buscamos no Senhor, nós temos tudo isso. O Senhor nos dá. Então, por isso, o jovem tem que ficar atento. Ele tem que se entregar.
Quando estamos falando de jovem, nós estamos falando de pessoas que já entendem isso. De uma criança, hoje as crianças têm a mente tão aberta para compreender as coisas do mundo, aí nas redes sociais. Mas você, criança, junior e adolescente, jovem, e por que não os adultos, os anciãos, todos, nós precisamos atentar para isso aqui. Remover de nós mesmos, na nossa carne, o mal. Não permitindo. Não podemos nos alegrar, fazer o que quer da nossa vida, festejar de modo irresponsável. Porque Deus vai trazer todas essas coisas a juízo. Precisamos fazer controlado pelo poder de Deus. Todas as coisas dentro de uma permissão, de uma vontade de Deus. Não é uma permissão. Permissão a gente anda de qualquer jeito. Mas dentro de uma vontade de Deus. Aqui sempre cabe dizer esse versículo que a gente sempre está falando. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, o versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Sabe aquela coisa de você ser relaxado? Aí você, em todo canto que você se apresenta para trabalhar, é reprovado? Porque o teu currículo, você não tem zelo para aprender, para transformar o seu entendimento no assunto e você nunca passa, nunca é aprovado. E diante de Deus, você se apresentar para cultuar Deus reprovado, o que adiantou? Então é preciso você permitir ser transformado, renovado o entendimento, para que possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você. Não adianta eu entender qual é a vontade de Deus para o vizinho, para o pastor, para o papai, para a mamãe, meu irmão. Não, quero saber na minha vontade, na minha pessoa, com a minha pessoa, qual é a vontade dele. Então não posso me conformar com a pessoa natural que eu sou, ainda que seja jovem com a maior saúde. Aqui em Eclesiastes capítulo 8, você vê, eu já falei muito sobre esses versículos que eu vou falar agora, mas veja o que Salomão escreve aqui, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Nós vamos ler 3 versículos aqui. O versículo 11 é o que diz: visto como, se não executa logo o juízo sobre a má obra, as obras maus, né? Sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Filhos dos homens. As pessoas confundem muito isso, achando que nós somos filhos de Deus. Não. Nós somos criatura de Deus. Sabe o que é? Tem uma diferença aí, mas nós somos igual um animal. A cutia é criatura de Deus, um calango também. É criado por Deus tudinho. A única diferença é que nós somos imagem e semelhança do Senhor. É para nós ser acima de todos os animais, diferente de todos. Mas quando nós pecamos lá, nós somos apenas uma criatura.
e filho de homem, entenda, filho de homem. Mas quando nós buscamos no Senhor, andar sendo transformado o entendimento para entender a vontade de Deus, então estou sendo filho de Deus. Quando eu tomo uma decisão de me transformar pelo conhecimento do Senhor. Quando Paulo diz, eu sempre falo também esse versículo, Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está entendendo aqui, irmão? Ao conhecimento, a unidade da fé, não é duas fé não, é uma só. Unidade, todos na mesma fé. Olhando para o mesmo Jesus, não tem dois Jesus. Em direção ao mesmo alvo. Não é outro alvo. O que é pecar? Errar o alvo. Ou acertar o alvo errado. Você vai para o lado errado, achando que está no alvo certo, no caminho certo. Errar o caminho pensando que está certo. Então, palavra de Deus, sou o caminho, verdade e vida. Não está errado, está certo. Quando você busca no Jesus, não vai errar, o plaqueamento está certinho, olhando para Ele. Então está no alvo certo. Fazer de tudo para não errar o alvo. Então, a unidade, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E conhecer o Filho de Deus, exatamente conhecer o que Ele tem para mim, disponibilizou para mim. O que Ele tem disponível para mim pegar lá e me salvar. É isso, irmão. Não é nada mais do que isso aqui. Está entregue, tá? A graça é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Não está disponível lá para alguns homens. Ah, tem um baixinho ali que eu não gosto dele. Não existe isso. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, disse Jesus. Está lá disponível para mim, para você. Agora eu quero isso, eu quero essa transformação. Renovar o meu entendimento com relação a Cristo. Conhecer Ele. E conhecer, eu volto a dizer, repetir aqui, conhecer é você saber essa trajetória, o que eu devo fazer para ser participante dessa graça. Tem gente que acha que está lá, todo mundo chega de qualquer jeito pegando lá a graça. Não existe, não é isso. Não vos conformeis com a pessoa que você é, natural, mundana, que só pensa nas coisas do mundo, que tudo do mundo te agrada. Você coloca em primeiro lugar as coisas do mundo, corre atrás e se esforça nas coisas do mundo. Em parte é certo, você tem que ter esse controle e vem da parte de Deus. Isso pode, isso não pode, faz assim, busca primeiro em mim. Então você não se conformando com o mundo, você ficar inconformado com o natural, você busca o sobrenatural em Deus. Você busca o conhecimento dessa vontade de Deus para com você. E aí você vai sendo transformado. Ou seja, você que libera isso. É nós que liberamos para Deus abrir nossa mente. Assim como você, pelo certo, pelo natural também, você se libera para um professor te ensinar. Qualquer uma coisa lá, te dar instrução. Se você não liberar, tem gente arrogante. E a pior coisa que existe, Paulo disse, aquele que diz que sabe, ainda não aprendeu como saber. A pior coisa que existe para um ser humano é você ensinar ele e dizer que já sabe.
Ainda que no assunto lá você saiba, mas você não permita a pessoa te ensinar, porque deve ter algum detalhezinho que você não sabe ainda. Aí quando você diz que é justo diante de Deus, o próprio Jesus disse isso. Uma prepotência, antecipando esse poder, achando que pode. Jesus disse, quando um pecador se arrepende dos seus pecados, há festa no céu, ou seja, os anjos se alegram. Muito mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Não é que a pessoa não necessite, ele está dizendo no sentido que ele acha que não necessita. Ele está achando, ele se justifica a si mesmo, achando que vai sobreviver sem Jesus, sem o ensinamento, sem a ajuda, a intercessão do Espírito Santo de Deus. Aí é que está o erro. Aí é que eu estou falando aqui dos jovens. Te alegra no dia da tua mocidade, mas saiba que Deus vai trazer essas irresponsabilidades, esses tropeços, que você anda tropeçando sem saber em quê, no mundo espiritual, fazendo a coisa errada, Deus vai te trazer a juízo isso aí. Então não é hoje, é no juízo. Então por isso que está dizendo aqui nesse versículo aqui, 8, Eclesiastes 8, 11. Visto como se não se executa logo o juízo sobre a má obra. O que significa? Não é agora o julgamento. É depois da morte. Aí é que tá, não tem mais retorno. Caiu no inferno, ficou, já era, não sai mais. Não tem como tu buscar em Jesus mais. Tem que buscar agora enquanto está vivo. Saber que vai te trazer a juízo isso aqui. Aí ele diz, prosseguindo, a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens, não é filho de Deus não, que filho de Deus obedece. Sim, senhor, papai, para onde é papai, eu quero ir, eu quero fazer. Filho de homem é filho de homem, está no natural. Aí ele não executa logo o juízo, ele por isso entrega o seu coração a praticar o mal. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Está vendo aqui? Versículo 12. Olha o que Salomão escreve aqui, cheio do Espírito Santo, claro. Você precisa entender que aqui é o próprio Deus falando. Versículo 12, Eclesiastes 8. Ainda que o pecado faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então veja aqui, ainda que o pecado faça mal 100 vezes, ou seja, ainda que tu tenha pecado 100 vezes, fazendo mal mesmo, fazendo a coisa errada, e os dias se lhe prolongam, significa o quê? Não, tudo está certo, não estou vendo nada de errado. Aí tu obedece a Deus para quê, ô besta? Está tudo bem comigo, eu fiz assim, está contra a Bíblia, mas eu estou indo, tá tudo normal. É isso aí. Aí Salomão diz assim, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Versículo 13, olha aqui o que diz, vamos fechar aqui, vamos voltar ao 11 lá. Mas ao ímpio não irá bem, não tem como ir bem, aquele que anda na impiedade. Não irá bem, ele não prolongará os seus dias, será como a sombra
visto que ele não teme diante de Deus. Ele é como a sombra, está aqui aparecendo, daqui a pouco desaparece. E aí você pode dizer, poxa, mas os crentes também não desaparecem? No sentido natural, ele não morre? Morre. Mas eles vão aparecer diante de Deus. Vão viver para sempre com o Senhor. A palavra de Deus diz que os ímpios vão ficar presos no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Não tem poder de palavra. Não tem acesso a nada. É uma prisão isolada. Sem a vida que está em Deus. A vida está em Deus. Eles sem a presença de Deus, eles não têm argumento. O que acontece lá? Jesus falou não só uma vez, mas muitas vezes. Aonde há planto e ranger de dentes. Aonde o bicho não morre e o fogo não se apaga. É isso aí. O que significa o fogo? A justiça está lá. Batendo na miolo dele. A vida não é a vida inteira, porque não tem negócio de inteira. É na eternidade. Então, o bicho não morre. Não tem negócio de se acabar ou de alguma forma morrer, acabou-se. Não, porque o nosso espírito é eterno. Né? Então, não é só sofrimento eterno. Planto e ranger de dentes. Tem uns que vai plantear, poxa, deveria ter ouvido aqueles doidos falando, que eu chamava de doido, aqueles crentes. E aí eu tinha tomado o conselho, certo? E eu estava salvo agora. Aí outros vão dizer, vão se irar, ranger os dentes, mas não tem o que fazer. Não tem como fazer coisa nenhuma mais. Então veja aqui, vamos lá, eu prometi aqui, chegar até Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, até falei agora há pouco, no versículo 11, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, eu falei o versículo 11, que a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Mas olha aqui no versículo 6, 7, olha o que diz aqui. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. Na doutrina de Cristo. Versículo 7 aqui. Versículo 8. Linguagem sã. Irrepreensível. Para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então veja aí, aqui ele está falando para ele ensinar os velhos a ter sobriedade, a andar com prudência, né? Paciência. As mulheres mais velhas ensinar as mais novas. Aí ele fala, e os jovens semelhantemente também, que seja assim, né? Que seja prudentes, que procure ter sobriedade, ter lucidez, né? Buscar com mansidão ao Senhor, né? Sabemos que precisamos do Senhor para sobrevivência, porque senão, aí quando nós voltamos aqui, Eclesiastes capítulo 11, nós vamos no capítulo 12, são uns versículos aqui que eu sempre falo. Capítulo 12, está dizendo aqui,
no versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Que vai chegar mesmo. Tem um ditado que diz: se não morrer de novo, de velho não escapa. Então pode chegar, se tu não buscar o Criador enquanto você tem força, vigor para você pregar a palavra de Deus, para você servir ao Senhor, jejuar, orar, e fazer a obra, então vai chegar o dia que você não tem prazer nem na vida terrena e em Deus pouco também, porque você está velho, aí vai chegar o dia que você vai dizer que não tem contentamento nesses dias. Perdeu tudo. Se você buscar a Deus, ainda se salva, né? Mas é melhor buscar enquanto no tempo da mocidade. É o que está dizendo aqui. Eu vou dar um salto aqui no versículo. O versículo 7, quando diz aqui: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então um dia vai chegar isso aqui para todos nós, de esse corpo voltar ao pó. Aí você vê aí um boi, né? Qualquer outro animal, mas principalmente aqueles que nós nos alimentamos, né? Que é um boi, uma galinha. Aí volta ao pó, da onde veio. É a mesma coisa, esse corpo aqui é isso aí, né? E nós precisamos preservar o espírito e a alma. É isso aí. Obedecendo ao Senhor. Aí vamos aqui os 2 últimos versículos do livro de Eclesiastes, que é o capítulo 12, o versículo 13 e 14, que diz para todos nós, Salomão escreve dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é, ponto. 2 pontos. É daqui que ele vai dizer o que é, mas para você ter uma ideia de tudo que nós já temos ouvido sobre Deus, sobre Jesus Cristo, né, e que deixou os apóstolos, sobre a igreja de Cristo, a igreja que é aquele que serve ao Senhor, não é aquele que diz que é igreja, não. É aquele que serve de verdade. Você não pode se enganar, você precisa bater na tua cuca todos os dias, dizendo: obedece a Deus, procura conhecer o Senhor, procura se santificar no Senhor, procura agradar o Senhor, se apresentar a Ele aprovado. É você que tem que cobrar de você mesmo, não é outra pessoa. É claro que outras pessoas, você ensina os outros te ensinam, mas essa cobrança e essa decisão de transformação, de renovação, é você que tem que cobrar de você. Se você não colocar isso como regra na tua vida, você não vai fazer. Mas não vai fazer mesmo, porque a carne tua não quer. A carne nossa é sem vergonha. Não quer, só quer comer, beber e folgar. Dormir, brincar. Se divertir com esse mundo, conformada com o mundo. É isso aí. Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, suas palavras, sua doutrina. E os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. É o dever. Sabe aquela coisa que você deve? Tem até um ditado que diz: eu sei que devo, pago quando puder. Ou não vou pagar. É isso aí.
Então tem gente que ele não está nem aí, ele pensa que ele não tem dever nenhum. Recebeu esse imagem e semelhança do Senhor, que é uma responsabilidade. Você vê essa terra com a imagem e semelhança do Senhor. Mas você não se apresenta como tal. Como diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Então as pessoas têm que considerar. Agora, no versículo 2, ele diz, requer-se, ou seja, existe uma cobrança, um requerimento desses homens de Deus que sejam fiéis. Porque eu sou ministro de Cristo, dispenseiro dos mistérios do reino do céu, mas existe uma responsabilidade, uma cobrança de mim. Existe aí uma aliança com Deus, de maneira que eu tenho que me apresentar como Deus na terra. Um representante, um porta-voz, um embaixador. Jesus diz, nós somos embaixadores de Cristo. Jesus disse, Paulo diz, né, que nós somos embaixadores. Então veja aqui, de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Esse é o dever de todos os homens. Mas você pode muito bem dever e não pagar. Não fazer o dever de casa. Aí fica devendo e não tem com o que pagar, não tem como. Mas se você fizer o dever, você se salva. Aí ele diz no último versículo, 14, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo que está encoberto. Que seja bom, que seja mal. Nem tudo. Então não adianta você querer esconder, se esconder. Tudo que você fizer está sendo catalogado, como já foi dito, está sendo escrito nos livros ou no livro da vida. João viu isso em Apocalipse 20, 11, até o versículo 15 ali, que fala a respeito de sair do grande juízo ali, o trono branco, aonde foi aberto os livros e foram julgadas as pessoas pelo que estava escrito nos livros. E foi aberto outro livro, que é o da vida. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então isso é coisa correta, certa. Nós precisamos correr atrás, né? Mas é isso aí, fique com essa palavra, que Deus abençoe sua vida. No nome de Jesus, nós vamos orar e agradecer o Senhor por essa rica oportunidade. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por estarmos aqui com mais esse programa. Mais uma vez falando do teu amor, do teu reino, da disponibilidade, da graça que está disponível para todos os homens, para todos nós se salvar, fazer o nosso dever, que é nosso, não é seu, mas é nosso dever, e assim ser salvo. Meu Deus, o Senhor, todo aquele que creu no Senhor, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus, é o que creu no seu nome. Por isso, meu Senhor, nós estamos aqui fazendo o possível, fazendo, meu Deus, o ID do Senhor, pregando a Tua palavra e dizendo que necessitamos do Senhor todos os dias. Abençoa todos aqueles que nos assistiu, ouviu essa palavra, ajuda eles entenderem e a dar a força e o poder para que eles possam obedecer a Tua palavra e temer ao Senhor, Pai, fazer o seu dever. Abençoe em tudo. Em tudo, Pai, nós te damos graça, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém.